3h18. Conosco agora, nosso querido, de volta às quintas-feiras, Edgar Miguel. Edgar, durante todo esse tempo, 100 dias de pandemia, nos ajudou e muito, entendendo a necessidade de transferir a sua coluna das quintas para os sábados. Então, ao longo de toda a pandemia, ali estava Edgar Miguel, pronto para nos atender, pronto, sempre solícito, como é um grande amigo e querido, entendendo a situação, porque a informação acabava virando prioridade nesse momento. E é claro que essa boa conversa também é, entretanto, realocada para o sábado, deu mais tranquilidade para a gente pautar outros assuntos aqui na programação da Jovem Pan. Com essa cara de retomada, volta Edgar para quinta-feira, me deixando bastante feliz. Seja bem-vindo, Edgar Miguel. Poxa, eu me sinto bem-vindo e é com muita alegria que volto às quintas-feiras. Sábado estava ótimo também, não é? Mas parece que quinta é mais o lugar, né? E quem sabe isso é um prenúncio, término da pandemia, né? Quem sabe? Que seja o começo do fim disso tudo, dessa bagunça. Tô dentraço pensar assim, diga onde eu assino. tô dentro. Eu também assino. Tô pensando assim, pra já. Se a lei da atração existe, já tô atraindo, é pra já. Éden Duarte está aqui. Isso mesmo. E o Éden, você sabe, sempre atento traz a abertura da nossa conversa de hoje, o tema que abre essa prosa aqui. Fala, Éden. Boa tarde, Edgar, porque hoje é quinta-feira, Edgar. Voltamos às quintas-feiras. Hoje é quinta, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Nós encerramos as nossas conversas no sábado falando sobre a morte, correto? Exatamente. Hoje eu gostaria de trazer para a conversa uma personagem da mitologia grega chamada Sísifo. Sísifo, ele é mostrado por muitas pessoas como aquele que teve como punição dos deuses empurrar uma pedra até acima de um monte e essa pedra rolar para baixo. O que muita gente não sabe desse trabalho de Sísifo, que muitas vezes parece que é o trabalho interminável e inútil, de ter que empurrar pedras para cima e depois essa pedra rolar e você fica condenado a levar pedra para cima a vida inteira. O que as pessoas não sabem é que Sísifo só teve esta punição porque em 2 oportunidades ele enganou a morte. Em 2 oportunidades. A primeira foi o enviado Tânato, que era o deus da morte, para o mundo subterrâneo, e ele conseguiu enganar o Tânato, dizendo: olha, mas que pescoço maravilhoso, eu gostaria de colocar no seu pescoço um lindo colar. E na verdade ele colocou uma corrente, e essa corrente prendeu o Tânato, ninguém mais morreu. Hades, que era o deus do inferno, o deus da morte, ficou sem almas para entregar para o deus da guerra, que é Ares, e ele tinha um combinado, porque só através da guerra Ares conseguiria levar as almas. E aí libertou o Tânato e levou Sísifo para o inferno, lá para as profundezas. Antes de ir, porém, Sísifo pediu para a mulher dele fazer o seguinte: não enterre meu corpo. Não enterre meu corpo. E aí a mulher dele não enterrou, e ele descendo, chegou nas profundezas e disse: mas olha que absurdo, minha mulher não me fez um enterro digno, deixe eu voltar para que ela faça o enterro digno. E aí, pela segunda vez, ele engana a morte. Em resumo, por ter enganado a morte 2 vezes, ele foi condenado a fazer um trabalho absurdo, aquele trabalho que parece a morte, que você faz e não sai do lugar. Como terminamos os sábados com a morte, começamos as quintas com o Sísifo, que através da sua malícia, da sua esperteza, conseguiu contornar, inclusive, a morte, meu caro Edgar. Aí você escolhe se você quer começar pela esperteza de driblar a morte ou pelo trabalho que não acaba nunca, que às vezes nessa pandemia parece que seria infindável. Sim. Os mitos gregos ainda, séculos e milênios depois, ainda trazem muita sabedoria e merecem realmente a nossa reflexão, né? Talvez a gente, considerando a nossa conversa de sábado, eu acho que a gente poderia concluir que é uma bobagem tentar enganar a morte.
né? Sísifo descobriu isso, mas por outros motivos. Mas eu digo que é uma bobagem, porque assim, a morte como final de ciclo, ela é extremamente necessária. Nós, seres humanos, que queremos viver 150, 200 anos, queremos a juventude eterna, às vezes eu penso que a gente não sabe o que quer, não sabe o que pede, né? Sob o risco de conseguir o que deseja. Porque se a gente não suporta bem, sem entrar meio em depressão, um domingo à tarde, vazio, eu fico imaginando se a gente aguenta viver 150 anos. Se nós temos mente, se nós temos sentido de vida, se nós temos compreensão e sabedoria para viver mais do que 100 anos. E veja, mesmo com juventude, né? Porque se a gente voltar novamente aos gregos, a gente pode concluir que a satisfação plena, constante, pode gerar imenso tédio, né? Então, assim, há armadilhas nessa questão de tentarmos enganar a morte, né? Eu acho que nós deveríamos compreendê-la, né? Mas não vamos falar de morte, porque nós já falamos no sábado, né, de uma forma tão gostosa, tão boa. Eu acho que deve ficar aquela mensagem. O trabalho eterno, né, o trabalho, em vez de trabalho eterno, o trabalho sem sentido, como você começou a dizer, né, empurrar a pedra para que ela role montanha abaixo, para que ele comece de novo eternamente. Eu não vou me ater à questão eterna deste trabalho de Sísifo, mas eu quero me ater ao trabalho inútil, ou o trabalho constante, a repetição constante, lembrando um pouquinho até de tempos modernos de Chaplin. Todas as vezes, entendo que a gente é colocado numa situação de ter que fazer incessantemente a mesma coisa, ou durante muito tempo. Eu entendo que talvez nós estejamos inseridos no exercício de compreender o que está por trás daquilo. O trabalho externo pode ser inútil, pode gerar nada, mas e o interno, né? E a transformação que aquele trabalho pode e talvez deva gerar em mim, a minha compreensão sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Então, entendo o que eu estou fazendo, sei o que ele me gera, né? A gente pode contar umas 3 ou 4 histórias aqui de como o trabalho rotineiro transformou a pessoa e ela descobriu valor sobre ele, tornando-se uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho que por trás de tudo que a gente vive, nós temos uma possibilidade de aprendizado. E enquanto a gente não se voltar para a busca desse aprendizado, a gente perde a vida que tem. Ao mesmo tempo, não é, Edgar? Hoje pela manhã eu tive a chance de entrevistar uma secretária de Estado, a Célia Leão, que cuida da secretaria, aquela secretaria que cuida das pessoas com deficiência no estado de São Paulo. A Célia Leão deu uma entrevista brilhante aqui na rádio hoje, e somente ao final, somente aos 45 do segundo tempo, ela revela que ela é cadeirante há 40 anos, depois de um acidente de carro. Edgar, olha só, há tempos eu não vi alguém no setor público com tamanha energia. Mas uma energia, Edgar, contagiante, Edgar. Mas sabe aquela entrevista boa? Poderia durar horas. Esse papo contigo, sabe aquele papo que pode durar horas, aquele papo que acrescenta, aquele papo que você se sente tocado, aquele papo que te inspira. E no final eu tive que alertar a audiência o seguinte: sem político de estimação, aquele que é contra esse ou contra aquele, no setor público tem muita gente boa. Olha aí a Célia, né, que o trabalho dela, Edgar, olha a importância do trabalho dela. Eles estão lançando uma cartilha, né, para orientações sobre a Covid-19 para cegos, autistas, surdos, deficientes, pessoas com deficiência cognitiva, uma série de problemas, enfim. Eles estão cuidando disso. E também uma cartilha que orienta sobre a violência doméstica para com mulheres que têm deficiência. Olha aí, com deficiência. Importantíssimo o trabalho, hein? Olha isso, Edgar. Mas daí ela vem com uma energia, com um gás, e só no final ela deu uma lição, Edgar. Aqui em todos. Aí começou a chegar a mensagem de ouvinte. Caramba, nossa, que emocionante. Por quê? Porque a gente não está acostumado, primeiro, a ver no setor público tamanha energia. Segundo, em assistir alguém que dá um show sem você antes ter aquela sensação de dó,
olha, ela é deficiente, ela está na cadeira de rodas, que tem todo um preconceito que é terrível, né? Mas ela veio ali e deu um show. E só no final ela falou assim, eu sou cadeirante há 40 anos, eu sei muito bem, tá lá. Não, percebe, Edgar? Então todos ouviram de um jeito, sem saber que ela era uma pessoa com deficiência, que ela tem essa deficiência, né? Que é cadeirante por conta de um acidente de carro. E no final todos, caramba, perceba, né, o tal do preconceito, mas a importância do trabalho. E de um trabalho que muda a vida das pessoas. E a impressão que dá para muita gente diz isso, que o trabalho no serviço público é o trabalho de Sísifo. Que ninguém faz nada, ninguém faz absolutamente nada, ficam lá enxugando gelo e que nada aparece. Não é verdade, Pittori? E o contrário disso tem muita gente fazendo. Mas é encontrar o trabalho para não ser um enxugador de gelo, né, Edgar? Então, gente, olha, eu reflito sobre o trabalho há muitos anos. O trabalho é uma coisa, o trabalho com T maiúsculo, tá? O assunto, o tema trabalho, para mim ainda é misterioso, por incrível que pareça. Parece que, assim, existe alguma coisa por trás do trabalho grandiosa que eu não consegui captar plenamente, de uma forma que me satisfaça. O que é? O trabalho é alguma coisa que transforma tudo na vida de uma pessoa. Pode fazer isso. Só que depende dela, né? O trabalho é um espaço, é uma oportunidade, é um espaço, que pode de profunda transformação. Só que depende do ator, depende do personagem que está fazendo ele, né? E existe a mais elevada definição de trabalho que eu já vi, ela também meio incompreensível, de tão grandiosa que ela é. Mas eu vou pedir... eu estava tentando me lembrar o autor, agora me lembrei. Todo mundo conhece o Khalil Gibran, né? Escritor, autor do Profeta, né? Um dos livros dele. E ele define o trabalho como sendo o amor tornado visível. Essa é a definição de trabalho de Gibran, né? Que eu considero muito estimulante para a reflexão. É o amor, trabalho visível. No trabalho, e aí a gente precisa ressignificar o trabalho, né? O trabalho não tem nada a ver com emprego, né? O trabalho, eu entendo que é qualquer coisa que gere alguma coisa útil. Então, pensar pode ser um trabalho, falar pode ser um trabalho, claro, vocês sabem disso. Então, o trabalho é uma coisa que me atrai muito e ele deveria ser resgatado da situação triste em que ele é visto, não que ele é, mas que ele é visto. Agora, Edgar, eu lembro, falando de trabalho, desse trabalho que é o amor visível, né, como diz o escritor do Profeta, eu me lembrei do Ludwig, do Valdez Ludwig, numa fala dele. Grande palestrante. Adoro o Valdez. Tive a honra de entrevistá-lo, enfim. Ele só aumentou a minha admiração por ele depois da entrevista. E o Valdez, numa conversa com ele, com a Leda Nagli, naquele Sem Censura, ele tentando mostrar a importância da pessoa cuidar do seu afazer, daquilo que ela tem como dom, vocação, enfim, trabalhar de fato e com afinco. Ele dá um exemplo de um jogador de futebol, e aí eu posso pegar o Ronaldo, o fenômeno, o Nazário, começa a treinar nas categorias de base, sequer tem dinheiro para pegar o ônibus. E relata por tantas vezes que teve que passar por debaixo da roleta ou pedir para o tio que era cobrador uma ajudinha para poder ir treinar, porque não tinha dinheiro para isso, para treinar. E aí começa a sua jornada no futebol profissional ganhando salário mínimo. E aí o Valdez Ludwig preciosamente diz o seguinte: não é porque aquele jogador que começa a sua carreira ganha um salário mínimo que ele vai marcar gol contra. Claro. Eu vou marcar gol contra, por quê? Porque eu ganho pouco. Não, não é. Pelo contrário, quanto mais brilhante você for e excelente você for, provavelmente você passe a ter um valor para você e, inevitavelmente, para os outros, que a sua vida vai melhorar. Não é, Edgar? Exato. Exatamente. Olha, enquanto a gente esperar trabalhar melhor, esperar um salário maior para trabalhar melhor, significa que a gente não entendeu nada. Tá certo isso? Certíssimo. Certíssimo. Veja, eu defendo profundamente que o salário tem que ser justo. Óbvio. Óbvio.
Mas, apesar disso, dessa questão, que para mim é indiscutível, eu preciso entender, como trabalhador, que ao trabalhar eu recebo muitas outras coisas que ninguém me dá, mas que o trabalho me dá. Meu trabalho me oferece, o trabalho em si me oferece. Então, assim, é de uma miopia brutal eu entender que se trabalha só pelo salário. Brutal. Ele também, como a própria área de RH diz, o trabalho ele é higiênico, né? Ele tem o objetivo de resolver certas necessidades básicas, mas existe muito mais coisas que você pode tirar do trabalho se você quiser. E a gente vê pessoas que, olha, admiráveis, em todos os setores, mas como você já citou, no próprio trabalho público, admiráveis, que entendem o que significa ser servidor público. E entende a grandeza que é isso. E vive essa grandeza, Pitoli. Com ou sem reconhecimento. Vive essa grandeza. Então é muito bonito ver a pessoa vendo no trabalho uma possibilidade de se realizar. Não pelo salário, mas pelo que ela sente, pelo sentido que ela dá e pelo que ela entende que é o trabalho que ela faz. Isso é belíssimo, extremamente estimulante. E Edgar, para aqueles... Isso também me incomodou durante muito tempo, né? Para aquele trabalho que parece não ter muita expressão, não ter muitas consequências na vida de terceiros, aquele cara que trabalha atrás da mesa, ali escondidinho e tal. Esse cidadão, se ele partir de um simples e imprescindível bom atendimento, simplesmente ele oferecer o que ele deve oferecer, mas nem todo mundo oferece, né? Se ele partir do princípio que ele pode, através de um bom atendimento, mudar a vida de quem sai da frente dele, de quem ele conversa via e-mail, via telefone, esse cara já fez muito, não é? Nossa, como ele já fez. Nós já falamos aqui, Pitoli, que cargo não dignifica ninguém, né? Que somos nós que dignificamos o cargo. É quem está no cargo que o torna digno. Né? Então, por que a gente fala isso? Né? Porque tem muita gente que quer o cargo para que o cargo lhe dê algo que ele não tem. Vai dar errado. Isso é um grande engano. Né? E a gente pode trocar o cargo pelo trabalho. Né? Eu posso pegar a atividade, aí vamos reduzir um pouco, eu posso pegar uma atividade e levar tanta dignidade a essa atividade, levar tanta grandeza, tanta luz a essa atividade, a mais humílima das atividades. A mais humílima. Eu não estou falando a menor dessa atividade, estou falando a atividade considerada mais simples. Eu vou mais, a atividade pode ser a mais fácil de ser feita. Eu posso colocar tanto conteúdo dentro dela que eu altero completamente o significado do meu trabalho para a pessoa que o recebe. Né? Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa que faz o café preto, o café com o café de manhã para uma família, ela pode mudar a vida dessa família ao fazer o café, dependendo do que ela entende que significa esse café e do valor que ela atribui e o que ela está colocando nessa atividade para cada uma das pessoas que vai tomar o café. Né? Então, nós já conhecemos pessoas que fazem profunda diferença dentro de uma organização só porque faz café. E aí eu preciso retirar o só, porque nós sabemos que essas pessoas fazem imensamente mais do que café. Né? Elas colocam nessa atividade aquela coisa que é realmente dela. Realmente dela. Você sabe que é o que ela tem dentro de si. Né? Isso é muito verdadeiro. Você sabe que essa nossa conversa me fez lembrar daquele rapaz, eu não lembro o nome dele, que é gari e que limpa o sambódromo. Do Rio. Do Rio. Que ficou
conhecido como o Gari do Brasil. Ou seja, fazendo a atividade dele, fazia com tanta alegria, sambava, mostrava, e ele, foi o que você disse, ele dignificou de tal maneira que ele ficou reconhecido na mídia, deu entrevista e tudo, mostrando que, de fato, a pessoa faz uma diferença enorme na vida das outras pessoas e não importa qual a atividade que ela esteja fazendo, mas sim de que maneira ela esteja exercendo a atividade dela. É que as pessoas não acreditam o que acontece aqui durante o intervalo. Sambamos, aqui o negócio pega durante o intervalo, que a gente vai fazer agora. 3h39. 3h45, faltando 15 para as 4 da PAN. Ligado na cidade. Já rasgamos a fantasia, fique tranquilo, já sambamos à vontade aqui. O Renato Sorriso é o Gari lá do Rio de Janeiro, o ouvinte muito bem nos lembrou aqui. E dizer a você que a gente continua nessa conversa com Edgar Miguel. Entretanto, se houver necessidade, qualquer informação que chegue, que for importante para você, a gente vai te contar. Tá? Então a gente continua nessa boa prosa aqui. Entretanto, repito, se algo merecer que a gente interrompa a conversa, nós interromperemos para poder sempre te manter muito bem informado. 3h46, conosco Edgar Miguel, nosso convidado de hoje. Fala, Edgar. No intervalo, o Aparecido Mola mandou um abraço para Edgar, fez até uma rima aqui, Edgar Miguel, porque é tão difícil ganhar o céu. Embora vivamos no mundo que é um grande tendel. Edgar, eu tô vendendo um terreninho lá, se alguém quiser. Depois do feijão que cura a Covid, por que eu não posso vender um terreninho lá em cima? Pois é. E ele também trouxe a frase acho que se me fala a memória, do Abraham Lincoln, que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? O Edgar falou que não é o cargo que dignifica a pessoa, mas sim a pessoa que dignifica o cargo. Vai mais ou menos nessa linha, né, Edgar? Exatamente. E você sabe que se todo mundo que nos ouviu concordar com a questão de que não é o cargo que nos dignifica, fica a questão de que por que a gente quer tanto o cargo. Né? Fica essa questão. Por que queremos tanto uma posição de destaque? Né? Então, fica aí para a gente pensar. Edgar, antes de você entrar no ar, eu falei sobre o Gabriel Protti. Gabriel virou um porta-voz do setor das academias aqui na programação da rádio. E eu disse, para falar do Gabriel, que o que a pandemia nos trouxe, né? Muitos perderam pessoas muito queridas, certamente, pessoas próximas. E eu posso dizer que eu ganhei novos amigos, Edgar. Pessoas que foram chegando, participando da programação da rádio, ou através dessas campanhas que a gente tem feito aqui na rádio, pessoas que foram chegando, ajudando. Por exemplo, amanhã nós temos livros e máscaras, livros do Sinuê, máscaras da Simone Bastazini, uma fonoaudióloga que cedeu máscaras para a gente amanhã poder fazer uma campanha para juntar cesta básica. Pessoas que foram chegando, sabe, Edgar? E aí o Gabriel é um desses. Tirar proveito de uma situação como essa, eu posso me sentir um homem de muita sorte, viu, Edgar? Mas não tenha dúvida. E isso é sempre possível, Pitoli. Sempre possível. Eu desafio alguém a me dizer uma situação que a gente não possa tirar algum proveito. Desafio. Em que situação? Por mais triste, por mais difícil, por mais trabalhosa, por mais impactante, chocante, perversa das situações, e as situações são sempre muito criativas, nós sempre podemos tirar um proveito. Basta que a gente queira. Basta que a gente esteja atento a isso. Então, sim, é espantoso, né, como você disse, mas é muito bom o que você colocou, para que desperte de todos nós esse aspecto. A vida, em tudo na vida, sempre é uma moeda, sempre tem dois lados, no mínimo. Né? E a gente precisa estar disposto a não ficar chorando, lamentando ou sofrendo por conta de um lado só. E o outro lado? Né? Porque, assim, a vida é um jogo de tensões, se a gente for ver. Né? Então, tem um estica e puxa. Tem o que leva e o que traz. Né? Tudo é essa polaridade na nossa vida, o bom e o mal. Está presente a sombra e a claridade, está presente em tudo. A gente precisa, para sermos saudáveis, aprender com tudo. Aqui na porta da rádio, daqui do fundo, passaram um asfalto em cima do paralelepípedo
E na entrada tem uma moeda, né? Que está cravada no asfalto. E eu usei daquela moeda outro dia para um pensamento que acabei tendo. E não sei se já pensaram nisso, já trataram disso, ou se estou plagiando alguém, me perdoe. A gente às vezes lê tanta coisa que vai se perdendo, né? Sim, é verdade. Não é verdade, Edgar? E eu me perguntei, diante daquela moeda no chão ou tantas outras que você já deve ter visto pela sua vida, você chuta ou abaixa para pegar? Por mais que ela seja cravada ali no chão, né? Tem gente que pega a oportunidade, dá um bicudo nela, chuta para longe. Tem outro que baixa e pega. Tá bom, foi uma pegadinha, tá colada no asfalto. Mas quantos não pegam uma oportunidade e dão um bicudo, Edgar? Olha, eu acho que é possível dizer que nós fazemos isso a maior parte do tempo. É possível. Né? Porque, nós já falamos aqui, em outras vezes, há vários meses atrás, existe uma questão de você perceber a moeda, né? Observação. Que ela está lá. Exatamente. Que ela está lá. Mas se você não percebe, você nem chuta. E no celular, né, Edgar? Hoje todos no celular, capaz de não perceberem a moeda, né? Exato. E quando olha para a moeda, só vê a moeda, né? Só vê a moeda. Só vê a moeda. Então, veja, percebe que o quanto nós precisamos investir em nós? Puxa, se eu não investir na minha capacidade de percepção, eu vou perder 1 bilhão de oportunidades na vida. Né? Se eu regular mal o meu óculos, minha forma de ver as coisas, eu não consigo ver o lado bom, a vantagem de todas as situações. Eu não consigo. E veja, não consigo ver o lado ruim daquelas situações que o mundo pensa que é boa. Pensa. Mas que talvez tenha uma maior carga de problema do que de benefícios. Então, nós precisamos investir na ampliação da nossa capacidade. Isso é urgente, necessário. Isso tem a ver com educação, sabemos, né? Educação é realmente a expansão das nossas potencialidades, o uso das nossas características para que a gente tenha recursos de mexer com tudo à nossa volta, com as oportunidades, com as moedas da vida, né? Isso é muito sério. Muito sério. Edgar, mais uma vez te agradeço por estar conosco. A hora aqui é igual peixe, voa mesmo, né? E é sempre bom ter você por aqui, viu, Edgar? Olha, eu agradeço. Eu sou muito grato a essa oportunidade. E veja, eu não estou falando de oportunidade de ser ouvido por algumas centenas ou milhares de pessoas, não. Mas a oportunidade da gente estar se relacionando. Porque, assim, eu e todo mundo aí da bancada, nós que conversamos e que estamos mais próximos, nós estamos fazendo um relacionamento semanal, né? E isso tem um valor inapreciável, né? Inapreciável, incalculável. E eu agradeço demais. Fiquem bem, todos vocês. E até quinta que vem, querido. Até quinta que vem. Muita luz. Obrigado para nós. Edgar Miguel conversando conosco, 3 horas e 53 minutos.